vou gravar a aula aqui e vou retomar de onde a gente parou, tá bom? A gente parou justamente, deixa eu ver aqui, foi justamente nesses fenóis. A gente terminou isso aqui, né? Não sei, acho que vocês não chegaram a ver, né? Deixa eu colocar aqui, porque aí, deixa eu colocar isso aqui para vocês, né? Poder compartilhar e vocês observarem tudo. Acredito que agora vocês estejam vendo a mesma tela que eu, que está escrito nomenclatura de Kolbe, né? Confirma isso para mim, vocês estão vendo isso? Aqui foi a última aula, tá? A gente falou um pouquinho sobre as nomenclaturas dos compostos hidroxilados, né? Falamos um pouquinho do que é função, né? Por que a função é mais importante, blá, blá, blá. Aí aqui, ó, a gente trabalhou um pouquinho justamente das nomenclaturas oficiais, tanto de álcoois quanto de enol, né? E também algum álcool aromático. Aqui a gente falou um pouquinho sobre os fenóis, né? Falei para vocês sobre 2-metilfenol, 3-metilfenol, 4-metilfenol, sobre o que é a função fenol e como a gente identifica isso. Agora sim a gente vai começar a nossa aula. Nossa aula vai começar justamente aqui na nossa nomenclatura de Kolbe. Essa nomenclatura de Kolbe é uma nomenclatura que não é tão abordada, tá? Mas eu trouxe ela aqui para a gente identificar e para a gente entender a história das nomenclaturas e a história da IUPAC. Se você for ver um vestibular igual o Enem, você viu que a gente fez as questões que caíram no Enem sobre álcool, enol, fenol, antes de entender a nomenclatura, porque a nomenclatura desses compostos não é muito importante para o Enem. Se você for trabalhar um vestibular como FUVEST, um vestibular como UFO, né, um vestibular ITA, IME, você vai precisar aprender muita nomenclatura e nomenclaturas complexas. Agora, nesse caso aqui, ó, do Enem, ele não te pede nomenclatura. É importante você saber as propriedades. Isso é mais importante do que saber a nomenclatura. Mas Kolbe foi um cara que foi muito importante para a química. Ele viveu ali entre os anos 1850 e os anos 1900, tá? Tipo assim, ele viveu nessa margem de época. E nesse meio teve a entrada da IUPAC, né? A IUPAC, ela foi instituída em 1879. E o Kolbe, ele fez uma síntese, se eu não me engano, foi em 1864. Ele fez uma síntese chamada síntese do ácido acético. Ele conseguiu sintetizar o ácido acético no laboratório. Lembrando que o ácido acético ele é um dos principais componentes do vinho e do vinagre, tá bom? Isso a gente vai estudar ainda, porque são compostos orgânicos, só que eles são carboxilados, são chamados de ácidos carboxílicos. Mas esse componente aí, o Kolbe, ele deu um nome, ele ficou muito conhecido por causa dessa síntese, mas ele é muito conhecido como um dos cofundadores da IUPAC. Ele foi um dos caras que ajudaram a fundar a IUPAC e também a trazer a ideia de nomenclatura. O Kolbe, ele trouxe a nomenclatura para os álcoois e essas nomenclaturas foram antecessoras da IUPAC. Depois que a IUPAC foi fundada, que deu-se a nomenclatura oficial, né, dos compostos. Então, pegou umas ideias do Kolbe, algumas influências do Kolbe e algumas influências de outros cientistas. Mas o Kolbe ele deu uma ideia boa para a gente sobre ramificações. Chamou as ramificações, por exemplo, aqui, ó, essa de um carbono, ramificações de um carbono, e chamou isso de metil, antes mesmo da fundação da IUPAC. Então, a IUPAC trouxe isso, uma influência boa do Kolbe, tá bom? Então, o Kolbe, ele falava o seguinte, velho, que esse componente aqui, ó, quando eu tenho carbono ligado ao OH, eu só olho esse carboninho, o primeiro carbono que está ligado à hidroxila, eu chamo ele de carbinol. Eu vou chamar ele de carbinol. Todo o resto das cadeias, qualquer coisa que tiver anexada a esse carbono, vai ser uma ramificação. Então, eu vou ter um carbinol, que vai funcionar como uma cadeia principal, ou um grupo funcional que deriva tudo, e o resto, tudo que estiver ligado a ele, vai ser uma ramificação. Como nós temos uma ramificação de um carbono, de um carbono e de um carbono, o nome dessa substância chama-se trimetilcarbinol.
trimetilcarbinol. Agora perceba comigo o seguinte, ó, o nome dessa cadeia aqui atrás, ó. Essa cadeiazinha bem aqui, que eu quero mostrar para você, essa cadeia bem aqui, eu acabei de riscar, ela é o trimetilcarbinol, porque tem um metil e um metil ligado a um carbono que está ligado a hidroxilo. Então, é um trimetilcarbinol. E aqui eles chamam de 2-metilpropan-2-ol. Então, a nomenclatura ol e a nomenclatura das ramificações, quem atribuiu isso para a gente foi justamente um cara chamado Kolbe, né? O Kolbe ele trouxe isso para a gente. Por isso que aqui, ó, quando a gente vai tratar justamente essas substâncias, a gente tem que entender justamente o que o Kolbe quis trazer para a gente, beleza? Se eu pegar uma molécula assim, ó, eu quero te dar um exemplo mais complexo um pouquinho. Se eu pegar uma substância assim, ó, deixa eu pôr aqui mais um carboninho. O OH. Uma substância assim, como é que seria o nome dela pela nomenclatura de Kolbe, né? Esse primeiro carbono está ligado ao OH. Então, isso aqui é um carbinol. Esses outros 3 carbonos, eles estão ligados nesse carboninho aqui, né? Então, essa sequência aqui é justamente uma ramificação. Como é que é o nome da ramificação de 3 carbonos? Chama-se propil, né? Então, o nome dela aqui seria propil carbinol, justamente porque nós temos esse grupinho aqui chamado de carbinol. Então, todas as derivações são a partir da nomenclatura de Kolbe, tá bom? Então, os álcoois, a gente já viu nomenclatura oficial IUPAC. Nós já vimos nomenclatura de Kolbe e ainda falta mais uma nomenclaturazinha, chamada de nomenclatura usual. A nomenclatura usual é aquilo que a gente está utilizando no nosso dia a dia, tá? Então, normalmente, isso só serve para álcoois de cadeias pequenas. Então, você vai utilizar ali um arranjo estrutural apenas para cadeias pequenas. Por exemplo, quando você passa o álcool etílico aí na sua mão, né? Você está passando o álcool etílico. Esse nome é o nome usual do etanol. Esse aqui é o componente, o etanol. O etanol é o nome oficial IUPAC. O álcool etílico é o nome usual dessa substância. Como é que é feito o nome usual? Primeiro a gente precisa colocar o nome da função, tá bom? O nome da função. Nesse caso aqui para a gente, todas essas 3 substâncias, nós temos álcool, então eu coloco o nome primeiro da função, álcool, tá bom? Em todas elas, álcool. Por quê? Porque todos eles têm hidroxila ligada a um carbono sp3. Depois eu coloco o nome do arranjo estrutural. Um arranjo de 2 carbonos, você só pode colocar et. Não tem como você organizar 2 carbonos de outra forma diferente, a não ser seguidos um do outro. Agora, nós temos uma substância aqui, ó, de 3 carbonos, que eu posso ter um álcool que é diferente justamente desse álcool aqui, ó. Ele é diferente, mesmo as duas estruturas tendo 3 carbonos, tendo um grupo hidroxila. Isso aqui lá na frente a gente vai chamar de isômeros, mas eles são diferentes. Por quê? Porque esse aqui é chamado de N-propílico, né? É um álcool N-propílico. Enquanto o de baixo ali, eu já coloquei para você. Coloquei o arranjo isoprop. Isoprop é diferente de N-prop. Por quê? N-prop, nós temos os carbonos seguidos. E isoprop, nós temos uma bifurcação. Carbono aqui no meio, onde está havendo uma bifurcação entre esses carbonos. Então, você percebe que eu consigo organizar o arranjo estrutural deles. Tanto N-propílico quanto isopropílico, por exemplo. São os 2 arranjos possíveis quando nós temos 3 carbonos organizados. Então, nós podemos falar exatamente isso. Esse sufixo ílico é justamente um sufixo que significa usualidade, né? Essa galerinha aqui que significa usual. Todas as vezes que a gente utiliza ílico, é para nomenclatura usual. Por exemplo, a próxima função que a gente vai trabalhar é a função éter. A função éter, nós temos um éter muito conhecido chamado de éter etílico. Agora, por que você, quando está passando o álcool aí na sua mão, você só não fala assim, ó, estou passando um etílico aqui? Por quê?
porque você precisa explicar qual função você está trabalhando. Às vezes a gente não sabe por que a gente está falando, né? Porque a gente herda isso de geração. A gente herda isso dos nossos avós, dos nossos pais, um costume. Então, às vezes, a gente só fala álcool etílico porque a gente não sabe o que a gente está tratando. Mas tem um sentido por trás. Para você não estar usando o éter etílico, você fala álcool etílico, justamente isso. Porque o éter, ele gera toxicidade, né, no meio. Então, você pode, por exemplo, ali ter algum probleminha de febre, náuseas, alguma coisinha assim, quando você está respirando essa substância. Enquanto o álcool está te ajudando na luta contra o coronavírus. Beleza? Quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono, nesse caso aqui terciário, nós chamamos o álcool de terciário. E esse álcool aqui, ó, nós temos um arranjo de 4 carbonos. Nós temos um arranjo que é 1 carbono, 2, 3, 4. E esse carbono aqui, ele é terciário, que é o primeiro carboninho que está fazendo o elo de ligação entre a hidroxila e os outros carboninhos. Então, por isso, como são 4 carbonos, é but. Mas como esse carboninho que está ligado à hidroxila é terciário, a gente chama isso de álcool terquibutílico. E esse aqui é especial por quê? Porque a gente trabalhou ele agorinha na nomenclatura de Kolbe e a gente também mostrou ele na nomenclatura oficial UPAC, né? Onde a gente tem aí um 2-metil-propan-2-ol. E também pode ser o trimetil-carbinol, e também, como nome usual, álcool terquibutílico. Então, várias cadeias elas podem ter alguns nomes usuais e oficiais e até algumas nomenclaturas especiais. Principalmente os álcoois, eles têm 3 nomenclaturas, né, possíveis. Apesar da nomenclatura de Kolbe não ser muito abordada, e eu quis trazer apenas para vocês terem noção da origem dessas nomenclaturas, tá bom? Porque ele foi um dos precursores, é um cara muito foda na química. Até aí tudo bem? Estou falando difícil para vocês? Hein? Fala comigo aí no bate-papo, fala para mim se está tudo bem, se não. Está tranquilo por enquanto. Na verdade, esse por enquanto nosso acabou, tá bom? Acabou aqui justamente os álcoois, enóis e fenóis. Então nós vimos os compostos hidroxilados. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, aproveita agora para a gente trocar uma ideia. Porque senão eu já vou começar com vocês no éter, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Pode falar comigo aí. Tá tranquilo? Tá suave, né? Beleza. Vai ser difícil agorinha, né, velho? Tomar um banho nesse clima gelado aí é que vai ser mais difícil, né? Aqui em casa a gente tá lutando para tomar banho todo dia. É mais ou menos isso. Vamos lá, velho. Ó, função éter, tá? Vamos com tudo então, tá? Olha só. O éter, nós temos aqui uma derivação, uma característica um pouquinho diferente. Nós vamos tratar agora de um átomo de oxigênio, que ele vai ser um heteroátomo, né? Um heteroátomo. Bem, esse oxigênio aqui, ele vai estar ligado entre cadeias de carbono, né? Esse R aqui são radicais de carbono, onde nós vamos ter uma cadeia interligada a eles. Então, esse oxigênio aqui, ele vai estar separando cadeias. Então, se ele separa cadeias, ele vai ser um heteroátomo. Se ele tiver entre 2 carbonos ou mais, ele vai ser um heteroátomo. Como o oxigênio ele só faz 2 ligações covalentes, então o máximo de carbonos que ele pode estar é entre 2, tá bom? Então a estrutura vai ser uma estrutura de cadeia classificada como heterogênea, porque nós temos o oxigênio agora como heteroátomo. Então essa aqui é a função éter, quando nós temos um oxigênio entre carbonos. Pode ser um de um lado, outro do outro, ou pode ser mais carbonos possíveis, né? Um carbono de um lado e 2 carbonos do outro. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui, ó, nós temos um carbono. Esse aqui não é o carbono 2, nem esse o carbono 3. Por quê? Porque houve uma interrupção. Isso aqui não é carbono, então ele não pode ser contado como uma cadeia principal.
ele precisa ser denominado como heteroátomo, porque ele vai separar duas cadeias, e cada cadeia a gente vai chamar de um nome diferente. Então, aqui vai ser carbono 1, aqui vai ser também carbono 1 e aqui vai ser carbono 2. Apenas isso. Mas nomenclatura é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá bom? Então, primeiro eu queria que vocês entendessem a classificação da cadeia e qual é a função do oxigênio. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui para você, tá bom? Por quê? Porque eu gosto de falar isso aqui, e o Soneca também gosta, e alguns outros professores também de química gostam de falar isso. Alguns outros não gostam de falar isso que eu vou falar agora, tá bom? Sobre a derivação dessa molécula de éter da água. Por quê? Porque no momento em que a gente coloca uma derivação aqui, ó, quando ele deriva, tira o primeiro hidrogênio e coloca um grupo de carbonos. Então, isso aqui vira uma hidroxila. Essa hidroxila aqui, ó, quando ela está ligada a R, se for saturado, vai ser álcool. Se for insaturado, vai ser enol. E se for aromático, vai ser fenol. E foi isso que a gente acabou de ver nesses últimos slides aí, nessas últimas aulas. Então, eu tenho uma derivação da água. Agora, se eu tiro os dois hidrogênios e substituo por grupo de carbonos, então agora eu vou ter um éter. E esse éter aqui vai ser exatamente essa cadeiazinha aqui. Agora eu quero que você preste atenção. A água é polar e esses compostos aqui, alquenol e fenol, também tendem a ser polares. A água, ela tem uma constante de ionização que pode liberar H+, e OH-, principalmente quando está numa eletrólise. Então isso pode acontecer. Ela tem tanto meio ácido quanto meio básico. Agora no éter, quando a gente adiciona esses grupos de carbono e hidrogênio, ele perde a sua polaridade e torna a substância apolar. Esses éteres, eles são conhecidos como apolares. Então, ele é derivado da água, mas não tem nenhuma ação parecida com a água. Ele não tem uma característica boa da água igual é a polaridade. Então, nós temos uma substância apolar. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante. E ele funciona como uma base. Então, ele não atribui nenhuma dessas funções aqui. Porque aqui é polar e aqui caracteriza como ácido. Aqui é apolar e aqui caracteriza como uma base. Então, são características totalmente inversas desses outros compostos. Então, tipo assim, a água, ela pode reagir, pode formar esses compostos. Tá bom? Mas muitos professores não gostam de trabalhar porque tem, vamos dizer assim, propriedades totalmente distintas da água, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. O éter mais conhecido da história é chamado de éter etílico. Olha aqui que legal, velho. A gente acabou de trabalhar sobre a terminação etílica, né? Ou sobre o nome etílico. E olha só que bacana, velho. Quando a gente coloca o sufixo ílico, nós temos o nome usual. E aqui eu coloquei o nome da função antes. Olha só que massa. Olha só que massa, velho. Éter etílico. O éter etílico é uma função éter e et, ele vem de um arranjo molecular e ílico é de um nome usual. Então eu posso também ter outras funções com a terminação ílico, né? Justamente para trazer o nome usual. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouquinho só da história, abordar um pouquinho de como que procedeu, né? Esse éter etano, etoxetano, que é o nome oficial do éter etílico, tá? Nome UPAC, nome usual. Ele foi descoberto, foi sintetizado, desenvolvido no ano, não lembro o ano direitinho, mas sei que foi no século XVI, por um cara chamado Valerius Cordus, tá? E o objetivo principal, depois dessa sintetização, lembrando que era sempre de origem animal ou vegetal, os compostos antes dos anos 1828 eram produzidos, compostos orgânicos, o objetivo principal foi justamente utilizar ele como anestésico geral para um corpo quando ia para uma mesa de cirurgia. Antes desses anos aqui, dos anos 1500, 1600, nós tínhamos uma galera que ia para a mesa de cirurgia quando precisava fazer uma cirurgia, e essa cirurgia
era parcialmente anestesiada. A pessoa ficava parcialmente anestesiada. Por quê? Porque usava muitas ervas medicinais. Então, essas ervas medicinais causavam uma dormência no local, mas nunca uma anestesia geral. A pessoa não ficava apagada, a pessoa ficava acordada, a anestesia era local e a pessoa precisava sofrer aquela cirurgia. Então, muita gente estava na mesa de cirurgia e sentia o corte inteiro. Imagina o seu corpo sendo cortado e você sentindo esse corte, justamente para acontecer a cirurgia. Então, era muito dolorido para as pessoas. E é bom a gente saber e lembrar, né, um pouquinho de história, porque a cirurgia é datada a mais de 2.000 anos antes de Cristo, né? Lá no Egito Antigo, já tinha mesas de cirurgia, onde tinham locais adequados para lavar as mãos, lavar o corpo certinho, esterilizar, bisturi de alto porte. Então, tudo isso já havia há muito tempo. Só que só no ano 1000, no século XVI, que foi descoberto um anestésico geral. O problema desse anestésico é que ele dava um efeito colateral muito grande no pós-operatório. Então, o efeito colateral era principalmente náuseas, vômitos, diarreia, a pessoa se sentia muito mal, fortes dores de cabeça. Então, se sentia mal por muitos dias. Isso levava 7, às vezes até 14 dias para uma pessoa se recuperar de uma cirurgia, não por causa da cirurgia em si, mas por causa do etox etano, que é justamente esse anestésico. Então, depois que aconteceu, perto dos anos 1900, né, que aí o PAC foi fundado, justamente para poder dar nome aos compostos orgânicos, porque tinha muito composto novo aparecendo, veio alguns anestésicos também, e alguns deles anestésicos gerais. Hoje, as anestesias são todas orgânicas e causam uma dormência muito grande que quase não tem efeito colateral para você, tá bom? Então, se você for fazer uma cirurgia, você vai poder, às vezes, ficar mal ou não por causa da cirurgia, mas não por causa do anestésico. Uma anestesia muito conhecida hoje é chamada de morfina, né? Essa morfina, ela não é comercializada, mas ela é ministrada quando um paciente está em estado terminal ou está no estado de dor intensa, né? Então, anestesia o corpo da pessoa, quando a pessoa está, por exemplo, no estado terminal, para que ela, já que ela vai morrer, ela morrer sem dor, né? Então, a morfina é justamente para isso. É um baita do anestésico e hoje em dia não é comercializado, tá? Apesar de muitos enfermeiros e médicos usarem isso como sei lá, uma fuga, né? Isso acontece com alguns desses componentes, alguns desses trabalhadores, tá bom? Agora, olha só, velho, um éter, a gente pode ver exatamente esses componentes, ó, a classificação deles, para saber se é um éter simétrico ou é um éter assimétrico. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente traça uma linha bem no oxigênio, né? Esse oxigênio aqui que parece um morcego, né, nessa cadeia. Essa aqui é o etoxetano, tá bom? É o éter etílico. Exatamente esse que a gente estava falando agora sobre anestesia geral. Nós temos dois carbonos, né? Nós temos dois carbonos. Então, de um lado é igual ao outro. Se um lado é igual ao outro, nós temos simétrico. Então, ele é um éter simétrico. Quando nós temos um corte aqui, e aqui nós temos dois carbonos, e aqui nós temos 3 carbonos, nós temos uma diferença. Então, nós temos uma diferença não só na quantidade de carbonos, mas no arranjo estrutural. E por causa disso, nós temos um éter assimétrico. Agora, perceba comigo o seguinte, ó. Se eu colocar mais um carboninho aqui, se eu colocar mais esse carboninho aqui, nós vamos ter a mesma quantidade de carbonos de um lado e a mesma quantidade de carbonos do outro. Só que o arranjo estrutural é diferente. Um está no arranjo isoprop e o outro está no arranjo sóprop. Então, mesmo tendo a mesma quantidade de carbonos, é um éter assimétrico por causa do seu arranjo estrutural ser diferente. Então, se um lado estiver diferente do outro, não importa o número de carbonos. Se o arranjo estrutural estiver diferente, pronto, nós já temos um éter assimétrico. Beleza? Alguma dúvida até aí? Tá suave?
Beleza, beleza, beleza. A galera tá falando que tá suave. Então vamos lá, vamos lá. A galera tá falando que tá suave até então. Na verdade, velho, não vai piorar, tá bom? Não tem muita dificuldade nessas outras substâncias. A parte mais difícil já passou, que foram os hidrocarbonetos. Daqui para frente as coisas ficam mais fáceis, tá? Então, beleza. Vamos lá, ó. Eu vou parar nesse slide, tá bom? Vai ser o último slide que eu vou explicar. E eu quero focar com vocês aqui. Quando eu falei para vocês que um éter ele é apolar, a tendência dele ser apolar, ele realmente é apolar. Só que eu estou falando dos éteres de cadeia aberta, todos esses que eu já mostrei para trás. Esses aqui, eles são as exceções, tá bom? São éteres de cadeia fechada. Éteres de cadeias fechadas, eles não são apolares, eles são polares. Mas eles são polares não é por causa do oxigênio. Eles são polares porque eles são reativos. Quando a gente mede a polaridade ou a apolaridade de uma substância, é meio a sua reatividade. Se eles são muito reativos, quer dizer que eles têm muitos elétrons para poder reagir, tem uma polaridade muito considerável. Se eles não são reativos, quer dizer que eles são apolares. Então a tendência é quanto mais apolar, menos reativo. Quanto mais polar, mais reativo. E aqui perceba comigo o seguinte, ó, esse éter aqui é um oxigênio que está dentro de uma cadeia fechada. Deixa eu limpar isso aqui, que eu quero que vocês foquem muito bem nisso aqui. Nós temos um carbono, e esse oxigênio aqui, ele também é um heteroátomo que está entre carbonos. Só que esses carbonos também estão interligados entre si, formando uma cadeia fechada. Essa cadeia fechada é chamada de heterociclo, tá bom? Porque nós temos um heteroátomo dentro de um ciclo. Então, nós chamamos isso de heterociclo. Agora, perceba comigo o seguinte. Esses carboninhos aqui, ó, tanto essa cadeia aqui é igual, tá? Aqui eu só estou te mostrando os carbonos. O ângulo correto dele deveria ser de 109 graus e 28 minutos, né? 109 graus e 28 minutos. Esse deveria ser o ângulo desses carbonos. Só que aqui dentro de uma cadeia fechada, ele tem um ângulo de 60 graus. Se ele tem um ângulo de 60 graus, velho, ele não está confortável. Então, esse componente aqui ele é extremamente reativo para quebrar essas ligações aqui e abrir a cadeia. Então, a tendência dele é sempre quebrar essas ligações para abrir a cadeia para formar um ângulo favorável. Então, quem é mais reativo aí, na verdade, não é o oxigênio, é o carbono, porque o carbono não está no seu ângulo favorável. Então, por causa disso, que esse componente ele se torna polar, ele se torna reativo. E esse grupo aí é chamado de grupo epóxido. Por isso que eu preciso falar isso para vocês, tá? Porque esse grupo epóxido é como se fosse um primo diferente dos éteres, tá? Porque ele foge à regra, ele é uma anomalia. Então, ele funciona de maneira diferente, tá bom? Então, é mais ou menos assim que ocorre essas cadeias. Esses epóxicos, você pode até ver eles em cadeias interligadas, né? Não só o triângulozinho, mas o triângulozinho formando cadeias, né? Uma ligação com mais carbonos e por aí vai. Eu já vi esses epóxicos fazendo parte de cadeias de agrotóxicos, tá? Mas eu não sei mais para que, qual que é a principal finalidade desses componentes. Mas por eles serem muito reativos, normalmente eles não ficam de cadeia fechada, normalmente eles tendem a romper essa estrutura e quebrar. Beleza, galera? Vocês compreenderam isso que eu estou falando para vocês? Compreenderam? Leiciane, Bruno, iPhone de cliente, Alexandre, Guilherme. Beleza. Galera, é o seguinte, deixa eu mostrar um negocinho para vocês, deixa eu compartilhar com vocês, né? Antes de acabar a aula, né? Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Eu acabei de postar um vídeo no YouTube, não é um vídeo do Química Simples, tá? É um vídeo aí, velho, que vocês vão ver eu tocando o ukulele numa música que se chama Cocoricó. É daquela época quando a gente viu o Cocoricó na TV Cultura, tá? Vocês vão morrer de rir com essa música. Gente, no mais,
Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu esteja falando para vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando a sequência. Na semana que vem, a gente mata os éteres e a gente já vai começar os compostos carbonilados, aldeídos e cetônicos. Tá bom? No mais, que Deus abençoe todos vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aí agora, que eu vou tentar sanar essa dúvida. Se não, fica um bom fim de semana para vocês, gente. Tô com saudade da gente ter aula presencial. Saudade de acabar a aula aí, passar lá na 10, comer um x-tudo e passar mal no outro dia. Tô com saudade disso. Tô com saudade daquela maionese verde. Vocês não têm ideia que eu tô com saudade daquela maionese verde. Tá bom, gente? Então é nóis. Valeu!